E a gente segue falando sobre essa política de lockdown nas cidades e a macro-região integrada em tempo real. Em Ribeirão Preto está conosco Vinícius Bugalho, advogado de direito público. Em São Carlos, Gaio Marco Moraes, economista. Em Araraquara, o médico pediatra Dr. Victor de Almeida. E em Franca, Toninho Menezes, especialista em administração pública. A gente começa aqui em Ribeirão Preto, então, com o Dr. Vinícius Bugalho, advogado, especialista na área de direito público. Doutor, a gente percebe, então, ontem a atualização do Plano São Paulo, a Prefeitura não concorda com as regras, diz que não vai seguir o plano durante a semana. Esse autoritarismo deliberado, sem critérios, pode levar a uma desobediência civil organizada? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, André Costa, da nossa Franca do Imperador, e a todos que assistem ao Jornal TV Clube. Realmente, há uma atitude despropositada do governo do estado de São Paulo, que pelo jeito quer dar uma rasteira nos índices em relação a Ribeirão Preto e região, mudando a cada dia, ao seu bel prazer, os coeficientes em relação ao número de UTIs e a possibilidade de se rebaixar ou não. É uma atitude vertical que colide com o que foi descrito na DPF 672 do Supremo Tribunal Federal e aparentemente está relembrando o artigo 48 da Constituição Federal da República de Weimar, 1933, na qual Hindenburg abriu as crateras para que subisse e emergisse o novo Hitler. Esse negócio de decreto estadual de cima para baixo, sem base em lei estadual, a meu ver, já está se tornando inconstitucional, e algumas decisões isoladas do Supremo Tribunal Federal, com base até no ensinamento do Supremo em relação à CDPF e até em relação à Lei Federal 13979, já estão jogando por terra, provavelmente, essas atitudes aí acima da Constituição do senhor governador. A população não aguenta mais, as depressões estão vindo e certamente nós temos que rever e começar a pressionar através da Assembleia Legislativa o senhor governador, haja vista que ele não está atendendo ao bem comum. Obrigado, doutor Vinícius. A gente volta a se falar em instantes. Eu vou agora até a cidade de São Carlos. Lá está Gaio Marco Moraes, economista. Gaio, São Carlos está aí do ladinho de Araraquara, mas decidiu não seguir esse lockdown. Apesar disso, a cidade está na fase vermelha, vai inclusive respeitar esse toque de restrição durante a noite e madrugada. Como fica a cabeça do comerciante, do empresário, do trabalhador também? Como fica a cabeça da pessoa que nesse momento está ali por uma questão de sobrevivência nesse momento? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os telespectadores da Clube. É muito difícil porque, como a gente vem falando aqui de forma recorrente, a previsibilidade é muito ruim. E ainda por cima, a gente tem o Plano São Paulo, que é um plano que muda ao bel prazer do governador. E ele tem critérios que às vezes são de um jeito, às vezes são de outro. E aí o comerciante não consegue ter uma previsibilidade. A grande questão aqui, André, não é o problema de fechar ou não. A gente sabe que a gente tem um vírus. Aqui ninguém está ignorando essa questão. A questão é que o comerciante não consegue ter um planejamento. Ele não consegue olhar daqui a um mês, como será que vai estar? Daqui a 2 meses, qual vai ser a situação? Ele não consegue ter um horizonte para tomar decisões. Então, ele não consegue ter um estoque alinhado, ele não consegue pensar a forma correta de preço. Ele acaba, então, ficando à mercê de decisões de governantes. E isso é muito ruim. Isso, inclusive, gera problemas para a economia local, regional. O nosso estado tem sofrido muito. Isso faz com que os comerciantes não consigam obter melhores resultados e acabem perdendo estoque, tendo problema, demitindo, enfim. Isso é horrível para a economia como um todo. Agora, Gaio, a gente começa a perceber que também é uma prática de lockdown que não funciona, porque a cidade de Araraquara ficou fechada, o pessoal migrou tudo aí para São Carlos para conseguir comprar o básico no supermercado. Mais uma vez, aquilo, né? Parece que não está funcionando muito bem. Esses laboratórios que foram feitos, especialmente no estado de São Paulo, se mostraram ineficazes. O isolamento em São Carlos foi maior do que em Araraquara domingo passado, mesmo Araraquara vivendo toda essa restrição. Então não é dessa forma, não é esse cabresto que vai fazer as pessoas se conscientizarem. É diálogo, o poder público propor ações efetivas, mas não é simplesmente fechar e restringir. Até como mostrou a reportagem anteriormente, quem saiu prejudicado foram os mais pobres, porque quem tinha dinheiro veio para São Carlos, Matão, consumiu, comprou o que precisava e os mais pobres ficaram, mais uma vez, à mercê do governo. É uma situação triste, infelizmente. É uma situação muito
complicada verdadeiramente, como você demonstrou aí, Gaio. Eu vou agora até a cidade de Araraquara, lá está conosco o Dr. Victor de Almeida, ele é pediatra. Doutor, Araraquara, então, se fechou totalmente nesse lockdown. A princípio, um lockdown que duraria 3 dias, de domingo até na terça-feira. Foi estendido, terminou só hoje, às 6 horas da manhã. Diversos especialistas que nós temos ouvido aqui no Jornal da Clube se mostram contrários a esse tipo de lockdown, porque, segundo eles, não funciona. Enquanto médico, como o senhor analisa esse lockdown que aconteceu aí em Araraquara? O senhor acha que ele pode realmente dar efeito? Boa tarde, seja bem-vindo aqui. Olha, boa tarde. Eu vou tentar resumir a experiência não minha, tá? O que eu vou falar aqui é um dado que qualquer pessoa pode checar na internet, tá? Foi o que saiu no New England Journal of Medicine, tá? É a revista mais famosa de medicina do mundo. Eles fizeram 2 trabalhos. Eu não vou falar a minha conclusão, vocês chegarão a ela. Então, um foi publicado em dezembro, 17 de dezembro, tá? Onde eles pegaram recrutas, 3.400 recrutas, ficaram em 14 dias em quarentena em casa, mais 14 dias de quarentena supervisionada, sem contato com ninguém de fora, e eles tiveram 51 casos de Covid. Isso é nos Estados Unidos. Então, não é chute que eu estou fazendo, não. Isso aqui foi o que aconteceu e foi publicado no New England e qualquer pessoa pode pegar. Agora, teve um outro que eu acho que é mais interessante sobre o tipo do vírus que nós temos. Foi um porta-aviões nuclear americano, gigante, o USS Roosevelt, eles com uma tripulação de 4.779 pessoas. Então, embarcaram uma população saudável, tá? Embarcou, e obviamente, como é um navio, é uma cidade, imagina, 4.700. Bem, resumindo, eles tiveram uma epidemia dentro do navio. O navio é um verdadeiro lockdown, com todas as normas de segurança. Eles tiveram 1.271 casos, 23 pacientes hospitalizados, 4 em UTI e 1 morreu, tá? Isso numa população altamente jovem e treinada. Esse vírus, infelizmente, não adianta. É o seguinte, você tem 2 opções, é a escolha de Sofia. Você quer isolar todo mundo, ter o vírus e quebrar a economia, ou você quer fazer como o Japão, vai restringindo, vai usando álcool gel, máscara, etc., faz alguma coisa, estende os horários do comércio, tá? Para as pessoas não se aglomerarem muito e tenta não quebrar a economia ou quebra a economia. Eu quero ver o que vai acontecer daqui a 1 mês em Araraquara ou em qualquer lugar do Brasil, que você tranca tudo, quebra tudo, o que o comerciante vai fazer? Ou ele vai fechar a loja, ou ele vai demitir 90% dos funcionários. Então não é mais o médico que está falando aqui. O problema é social, entendeu? Não adianta. Por favor, peguem esse New England que está aberto, qualquer um pode, não precisa ser... Está em inglês, é só colocar no Google Translator aí ou qualquer coisa, mas é aberto a qualquer pessoa. Por favor, vejam isso. Obrigado, doutor Victor. A gente volta a se falar daqui a pouco. O senhor bem didático fez um quadro, inclusive, para mostrar essas informações para a gente, mostrando mais uma vez, não é o que a gente vai fazer, esperar agora para ver se realmente vai surtir algum efeito positivo aí desse isolamento em Araraquara, tudo indicando, segundo os nossos especialistas, podemos ter até um aumento da epidemia, porque as pessoas ficaram fechadas dentro das suas casas. Eu vou agora até a cidade de Franca, lá está o Toninho Menezes, especialista em administração pública. Toninho, é um abre e fecha total, parece que sem critério. Diante de tudo isso, nós estamos diante desse fechamento, desse lockdown. Isso se tornou mais uma questão política do que de saúde pública? Boa tarde, Toninho. Boa tarde a todos. Na verdade, nós estamos aí verificando uma situação realmente política, ao invés de questões técnicas. E o que eu gostaria de complementar o que os colegas disseram aí, ratifico tudo o que eles disseram, a questão que nós estamos vendo é a omissão do Ministério Público para com o Estado. Ora,
As duas leis que foram editadas no início da pandemia, lá no ano passado, elas deram poder de autoritarismo para o Estado e município. Porém, ela pede justificativas na ciência para a tomada dessas medidas. E onde está a justificativa científica que o lockdown, ele reduz o número de infectados, ele reduz as internações? Nós não temos isso, muito pelo contrário. Vou citar aqui para complementar o que o doutor disse anteriormente. Nós temos lá o professor Ari Dion, da Universidade de Alberta, lá no Canadá, que ele era radicalmente favorável ao lockdown no ano passado e até janeiro. Agora ele fez um levantamento dos países que adotaram essa medida e ele mesmo, com humildade, ele volta atrás e diz que o lockdown não é a questão básica para se reduzir casos, para se reduzir internações. Ele, pelo contrário, ele aumenta. Ora, veja bem, um pesquisador que era radicalmente favorável a isso, ele volta atrás e diz que não dá no resultado. E a questão é muito mais política para o governador, com todo o respeito que temos. Eu não sou filiado a nenhuma agremiação partidária e nunca fui. O governador, ele quer mostrar que está fazendo algo que não dá resultado, governador. Tem que ampliar. E outra questão é educativa. Nós temos que trazer para a nossa população a ciência de que nós, cidadãos, é que devemos tomar todas as precauções, independentemente de qualquer situação, e aumentar. Por exemplo, aqui em Franca, reduzir o número de ônibus, e nós vemos todas as manhãs ônibus lotados. Quer dizer, pelo contrário, tinha que aumentar. E o Estado, mas o Estado tem que pagar isso. O Estado tem dinheiro para pagar isso. Exato, doutor Toninho. Uma das incoerências que a gente vê aí, não é? Durante esse período de pandemia, cobra-se da população, mantenha o distanciamento, fique em casa, não se aglomere, mas o ônibus está ali parecendo uma sardinha todo dia de manhã, né? Eu volto aqui a Ribeirão Preto, está conosco o doutor Vinícius Bugalho, advogado, especialista na área de direito público. Doutor, o que a gente percebe é que as pessoas vão cansando, não é? Dessa história de fique em casa, mantenha o isolamento, mais uma vez a cidade fechada. A gente começa a perceber que as pessoas não têm nem mais medo de multa ou qualquer ameaça por parte do governo. O pessoal está descrente de tudo realmente, né? E vou além, querido André, francano da melhor qualidade. Eu vou além. E o proselitismo político que está levando simplesmente uma catástrofe psicológica nacional a dizimar empregos, ele possui um caráter eminentemente hegeliano, tese, antítese e síntese para tomar o poder. Mesmo porque, segundo a Hannah Arendt, naquele livro famoso, As Origens do Totalitarismo, fala que uma das formas de tomar o poder é você impingir o mal na população. E com esse vai e volta, e que dessa vez o senhor prefeito de Ribeirão Preto se insurgiu de forma baseada na ciência, e nesse ponto eu dou os parabéns ao prefeito Nogueira, esse ir e vir, na verdade, eles visam o quê? Ao exercício da política, uma má política. Por isso que a população está revoltada, já está partindo para a desobediência civil, e isso é muito grave, porque no momento que há desobediência civil, o Estado começa a ficar para trás e o cidadão começa a tomar a frente do poder. Isso não é bom para a sociedade. O doutor Anthony Wrong, recentemente falecido e por várias vezes esteve aqui conosco no Jornal TV Clube, ele falava que o isolamento da forma como estava sendo feito, ele era muito bom para o vírus, mas não para a ciência e não para o cidadão. Fechar emprego, fechar comércio, dizimar tantos restaurantes, bares, ir na contramão da história. E o exemplo mais recente está em Portugal, onde vários estabelecimentos estão quebrando depois de tanto abre e fecha. Será que o Brasil não vai olhar os exemplos do exterior para fazer uma política de melhor qualidade, uma política sanitária, inclusive referendada pelo Supremo Tribunal Federal com base no princípio da constitucionalidade extrema? Para os constitucionalistas, o que o senhor governador está fazendo vai em desencontro à Constituição Federal. E para os médicos imunologistas que estão abrindo o olho para essas políticas predatórias, já se viu que esse isolamento e o lockdown não seja o melhor caminho para a sociedade. Por isso, temos que rever, e parabéns ao senhor prefeito de Ribeirão Preto por peitar dentro da Constituição o senhor governador com base na ciência.
Eu vou até a cidade de São Carlos novamente, lá está o Gaio Marco Moraes, economista. Gaio, acabamos de ver aí o doutor Vinícius Bugalho falar de um ponto interessante, que é a quebradeira total, não é, de alguns comércios lá no exterior. O que você traça para a cidade de São Carlos, para a nossa região como um todo, daqui para frente? Todo mundo imaginou, 2021 deve ser melhor. Parece que começou pior, não é, para a economia, também para a saúde. O que você traça aí para os próximos meses? As expectativas ficaram muito piores, André, porque se a gente olhar no ano passado, a gente esperava talvez um processo de vacinação, a gente esperava uma doença mais controlada, a gente não contava com essas novas cepas, então são fatores novos que prejudicam um pouco as expectativas. O pessoal citou fora do Brasil. Os países da União Europeia, eles têm um espaço fiscal, eles têm um dinheiro ainda para se endividar, que permite que eles consigam ainda sustentar um pouco essas políticas e não sofrer um processo de calamidade pública com isso. Mas o Brasil já está no limite. A gente está criando um novo auxílio emergencial agora que a gente não consegue pagar. E isso é a realidade do Brasil. E é a realidade da região. As políticas públicas que a gente tem tido aqui são caras. Os municípios estão ficando quebrados. Os orçamentos desse ano vão ser todos deficitários. A gente vai começar a ter dificuldade de pagar servidor público, e aí a questão pode mudar um pouco. Então é por isso que a gente tem que ficar muito atento à economia de São Carlos e à economia da região, porque é uma realidade que vai vir sobre a nossa região. Porque, inclusive, o Brasil é um país que tem sofrido muito com os resultados da pandemia. O real é uma moeda que tem apanhado muito do dólar, ao contrário de outras moedas no mundo. Então, é questão de tempo para as coisas piorarem. Então, a gente tem que tentar remar contra essa maré, não ajudar a pior a acontecer. Vamos, claro, seguir aí na torcida por dias melhores, né? Eu vou até a cidade de Araraquara agora, lá está o doutor Vitor de Almeida, pediatra. Doutor, o senhor acha que antes de um prefeito, um governador pensar em lockdown, em restrições, deveria levar em consideração o tratamento precoce que tem se mostrado eficaz em algumas regiões do nosso país? Qualquer doença depende do tratamento precoce, qualquer uma. Vou dar um exemplo, você está com gripe e toma o Tamiflu. Se você não entrar com remédio em 2 dias, não adianta nada. Estou exagerando para ver se alguém entende. Quimioterapia, radioterapia, cirurgia em câncer. Adianta? Óbvio que adianta. Tem que ser o mais rápido possível. A pessoa começou a se sentir mal, no caso da Covid, já tem que entrar com o tratamento precoce, obviamente. Agora, se você ficar aguardando, imagina, 5 dias para ter um teste positivo, tá? Você perdeu 5 dias que pode te jogar num prognóstico péssimo. É só isso. Então, a pessoa tem que ser médico de si mesmo. Eu estava bem ontem, dormi bem, acordei mal, estou com dor de garganta, dor no corpo, dor de cabeça. Na época de Covid, o que é isso? Começo a tomar a medicação precoce. E procuro, obviamente, um tratamento médico de um médico bom, entendeu? Não qualquer um também. Porque senão você está morto, é óbvio, né? Tem gente que é contra qualquer tratamento. Então, por favor, procure outro médico, entendeu? Mas quanto mais precoce, melhor. Nós temos essa janela que Deus nos deu, 2 dias, tá? Não fique esperando o teste. O teste é para confirmar um diagnóstico. Às vezes o teste, eu já vi paciente que faz o teste no 5º dia, ele está nos 20% que dá errado, não confirma, não toma remédio nenhum e vai para a UTI. Aí descobre depois que teve uma Covid, ficou gravíssimo, está péssimo e não tem mais o que fazer. No final, realmente, do tratamento, a única coisa que adianta é o corticoide e rezar. Então, todo tratamento funciona dependendo da hora. Qualquer coisa na vida, até para fazer um bolo, você não pode botar os ingredientes na hora errada. Perfeito, doutor. O senhor foi bem feliz aí, bem didático, inclusive, tudo tem o momento certo e buscar o atendimento o mais rápido possível, né? Que não pode ficar esperando em casa os sintomas se agravarem, aí realmente a chance de ir para uma UTI, uma CTI é muito maior. Eu vou até a cidade de Franca, Toninho Menezes, advogado, especialista em administração pública. Doutor Toninho, passou da hora dos prefeitos, a gente percebe que às vezes vem revolta de um prefeito, como do de Ribeirão Preto, aí vem uma revolta de outro prefeito. Passou da hora desses chefes, dos executivos se unirem e cobrarem realmente uma posição do Estado de São Paulo, uma coerência nesse Plano São Paulo? Sim, com certeza, André.
A questão ela está na competência que a Constituição deu aos entes federativos. O município ele tem a competência local e isso não está sendo respeitado pelo governador do estado, que autoritariamente joga a seu bel prazer, sem dados técnicos que justifiquem medidas, um vai e vem semanal ou a critério dele. Ele diz que vai reavaliar na semana seguinte, quando dá, desculpe a expressão, dá na cabeça dele, hoje ele reavalia. Então, como é que o administrador público local, ele consegue fazer um planejamento efetivo de suas ações, se ele não tem essa segurança do Estado? E quando ele é contra, infelizmente, eu ratifico aqui, o Ministério Público foi o grande ganho que nós tivemos na Constituição de 88. Porém, o Ministério Público vai contra as medidas dos administradores municipais, numa totalmente inversão. Ele não analisa a questão legal, ele está querendo administrar, e isso nós não podemos aceitar mais. Então, os administradores, os prefeitos, têm sim que tomar as medidas necessárias para a sua localidade, isso de acordo com o artigo 30 da Constituição Federal, que diz que a competência é local para os problemas locais. É óbvio que a pandemia ela é generalizada, porém, cada caso é um caso. Nós vimos aqui na Clube durante essa semana que a cidade de Jericoara, tá certo que é pequena, uma proporção menor, ela não teve óbitos. Por quê? Porque os agentes não esperam a pessoa ir na unidade básica. Eles vão atrás dos pacientes e verificando se ele está tomando todas as medidas preventivas. É isso que deveria ser feito. Ao invés de se gastar dinheiro com certas coisas, deveria fazer uma campanha publicitária efetivamente para que os cidadãos seguissem as regras e contratassem mais agentes para que eles pudessem fazer a prevenção, como bem disse o doutor anteriormente. Na nossa opinião, está tendo uma política em cima da questão de saúde no nosso estado que é inadmissível e com o aval do Ministério Público. Pois é, deveria ser uma questão de saúde, não é, doutor? E não uma questão política como a gente tem visto. Vamos aguardar, porque toda semana temos novidade por aqui no estado de São Paulo, infelizmente, né? Cada dia um episódio diferente em meio a essa pandemia. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube, em Ribeirão Preto, Vinícius Bugalho, advogado, direito público lá, direto da bela cidade de Orlândia. Em São Carlos, Gaio Marco Moraes, economista. Em Araraquara, participou conosco o médico pediatra Dr. Victor de Almeida. E em Franca, Toninho Menezes, especialista em administração pública. Muitíssimo obrigado a todos vocês pela presença.